Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 3. A véspera da batalha. Foi extremamente fácil para Clayman convocar um conselho de Valpurgis. O uso da traição de Carion como utópico era importante para ele. A maneira como foi explicado aos Lordes Demônios foi basicamente que Carion violou seu acordo de não agressão ao invadir a floresta de Jura, e Milin o puniu por isso. Era claramente uma tela, mas nenhum dos outros Lordes Demônios protestou. Tudo sairia durante o conselho, mas então, estaria acabado. Esse era o objetivo de Clayman. Valpurgis iria ganhar um tempo valioso para despertar a si mesmo, se tornar um verdadeiro Lorde Demônio e obter imensos poderes. E Milin estaria lá também. Se ela agisse subserviente a ele na frente dos outros Lordes Demônios, isso apenas provaria a todos que Clayman não estava disposto a aceitar qualquer resposta negativa. Esse era seu plano e, para torná-lo realidade, ele precisava que sua operação militar fosse bem-sucedida. Tinha que terminar rapidamente, antes que os outros Lordes Demônios pudessem interferir. Ele também tinha a desculpa perfeita, para punir Carion por violar aquele tratado, assim como o conselho foi convocado. Ele apenas tinha que apresentar as evidências de que precisava para provar isso. Contudo, no lugar, Clayman imediatamente entrou em ação. Passando pelo domínio do Lorde Demônio Milin, suas forças avançaram para o reino das feras de Urazania. Tianza, um homem fiel a Clayman de coração, foi escolhido para ser o líder. Ele era o único que conhecia os verdadeiros objetivos de seu mestre, conduzir seu exército de 30.000 para Urazania e reivindicar mais de 10.000 almas dentro antes do conselho começar. Essas pessoas me levam até a parede? Como se atrevem a propor que trabalhemos juntos? O homem que gritava com raiva era Midlai, o sacerdote-chefe do templo construído para os seguidores do dragão na maior cidade de seu domínio. Isso o tornou o líder daqueles que adoravam o Milin como uma deusa. Mas, Padre Midlai, deixar de seguir esta ordem nos colocaria em sérios problemas. Tianza, seu comandante. Ele carregou um edito imperial da própria lei de Milin, não é? O afetuoso associado que defendia sua causa perante Midlai era Hermes, um membro dos sacerdotes que servia neste templo. Ele tinha um ar transcendental, que a maioria das pessoas confundia com ele sendo distraído e insincero. Isso irritou os nervos de Midlai. Silêncio, Hermes. Eu não preciso que você me diga isso. Eu sei isso. Hermes não pôde evitar revirar os olhos para o sacerdote-chefe enfurecido, embora entendesse muito bem o que o irritava. Eram aqueles nascidos na magia que estavam acampados desde ontem. Eles tinham vindo que, para a cidade do dragão esquecido, sem aviso e prontamente ocuparam como se fosse deles o tempo todo. Aparentemente, eles eram uma força do Lorde Demônio Clayman, indo para o domínio do Lorde Demônio Carion para investigar um acordo que ele havia quebrado. Recusá-lo simplesmente não era uma opção. Midlai podia reclamar e delirar tudo o que quisesse, não teria mudado nada. Havia uma razão muito boa para isso: o Lorde Demônio que derrubou o reino das bestas de Carion na Urazania não era outro senão Milin, o objeto de adoração de Hermes e seus companheiros sacerdotes. Se seu ser supremo estivesse envolvido, era natural que as forças de Clayman pedissem ajuda na coleta de evidências contra Carion. Na verdade, se eles não encontrassem nada, isso colocaria Milin em uma posição embaraçosa. A própria Milin não se importaria, mas Hermes e os outros sim. A lei de Milin pode complicar muito às vezes. Seu egoísmo poderia ser perdoado, Hermes raciocinou, mas apenas um pouco. Na verdade, uma pequena quantidade seria suficiente. Ele desejava que ela lhes desse um momento de consideração. Como você ousa, Hermes? Você nunca deve ter dúvidas sobre as ações de Lady Milin. Não, eu sei disso, mas está ficando cada vez mais difícil para nós porque sempre a estamos estragando.
Ele não disse isso. Isso apenas desencadearia outra onda de raiva em Midlai. Isso é bastante difícil, ele pensou, suspirando. Ele se lembrou de como as coisas começaram a cair desde ontem. O exército havia pedido permissão para passar com antecedência e, mesmo assim, suas táticas de alta pressão prejudicaram os padres. Esta força claramente olhou para o dragão fiel, era óbvio que seus pedidos de suporte não eram realmente pedidos. Eram ordens, por completo. O dragão fiel que residia aqui, na cidade do dragão esquecido, tinha menos de 100 mil no total. Todos trabalharam juntos em suas vidas diárias, não havendo nenhum governo central para falar. Como resultado, nenhum deles era particularmente talentoso em batalha, eles contavam com a proteção de Milim para manter a paz. Isso, pelo menos, era o que parecia para observadores externos. Mas isso estava apenas parcialmente certo? Sim, não havia governo. Todas as colheitas e outros bens produzidos foram coletados no templo central, onde foram distribuídos igualmente pelo sacerdote principal. Pode parecer que este sistema iria falhar, encorajando as pessoas a se tornarem improdutivas e preguiçosas, mas não era o caso. Todos, trabalhadores e não trabalhadores, tinham garantia de pelo menos uma certa quantidade de riqueza, e os mais trabalhadores também receberiam suprimentos adicionais. Isso era semelhante à ideia de renda básica universal que ganhou força no Japão moderno. A questão principal era quem decidia quanto de contribuição cada indivíduo faria para a sociedade, e essa era a função de Midlai, concedida exclusivamente a ele por Milim. Esse direito concedeu a Midlai todo o poder, exceto absoluto, nesta cidade, mas ele nunca abusou desse poder. Por quê? Simples. Porque os outros padres que o serviam tinham o direito de demiti-lo do cargo. Se ele fosse muito egoísta com suas decisões, ele perderia seu posto. Esse entendimento foi o que impediu Midlai de se tornar um tirano. Claro, eles já tinham um tirano por perto chamado Milim, e ninguém era estúpido o suficiente para tentar imitar o jogo dela, mas mesmo assim. Essas dezenas de milhares de pessoas foram muito mais bem lideradas e organizadas do que se poderia esperar a princípio. Embora alguns possam pensar que a cidade carecia de força militar, isso era completamente falso. Os adoradores do dragão, graças a certas condições locais, todos tinham habilidades físicas muito fortes. Além de sua perspicácia organizacional, cada adulto era forte o suficiente para quase chegar ao nível C. Seu pacifismo não deixou isso claro no início, mas este era realmente um grupo formidável de guerreiros. Os padres, em particular, estavam em uma classe própria. Havia apenas uma centena desses caras, escolhidos a dedo entre os melhores que a região tinha a oferecer, e eles definitivamente podiam fazer bagunça. Suas sessões de oração diárias para Milim, ou seja, treinamento de batalha, deram a eles habilidades de combate superiores, e uma vez que você chegou ao nível de Midlai ou Hermes, eles eram fortes o suficiente para no mínimo encarar a Milim. É por isso que Midlai estava tão furioso que as forças de Claymon os tratavam como lixo. E esse não era o único segredo desse povo. O segundo foi o argumento decisivo. Outro dia se passou. O exército de Claymon agora estava invadindo livremente os depósitos da cidade em busca de alimentos. As veias latejavam na testa de Midlai quando ele foi solicitado a permanecer paciente com elas. Mas por que Lady Milim não voltou? Ele perguntou, tentando ajustar o alvo de sua raiva. Bem, quem sabe? Hermes respondeu distraidamente. Eles haviam passado por esse vai-vem uma dúzia de vezes ou mais, e isso estava afetando seus nervos mais e mais. Nós preparamos esta refeição maravilhosa para ela. Espero que Lady Milim não esteja com fome em algum lugar por aí, você vê. Duvido, rebateu Hermes. Na verdade, ele tinha certeza disso. A refeição maravilhosa que Midlai mencionou foi um prato de generosidades da natureza, que na verdade era um monte de vegetais crus em um prato. A última vez que ele jantou com Milim, Hermes olhou furtivamente para ela, apenas para encontrá-la mastigando desajeitadamente,
toda a expressão drenada de seu rosto. Eu poderia dizer que ela não estava gostando, ele pensou. Ela estava apenas tentando o seu melhor para superar isso. A julgar pela alegria dela quando um pouco de carne assada foi trazida, não havia dúvida em sua mente. Ele havia sugerido a Midley que cozinhar a comida poderia agradar mais Lady Milin, mas isso caiu em ouvidos surdos. Era a firme convicção do sacerdote-chefe que fornecer todas as glórias da natureza, em sua forma mais natural, era a melhor maneira possível de mimá-la. É exatamente por isso que Lady Milin dificilmente aparece por mais tempo, ele queria dizer, mas seria seu pescoço em risco se ele o fizesse. Hermes viajou extensivamente por todo o país, dando-lhe uma visão sobre a culinária de muitas nações. Os outros padres, entretanto, não tiveram essa experiência. Eles tinham a mente muito fechada para pensar que qualquer coisa além da natureza pura seria certa, então Hermes acabou desistindo eventualmente. Talvez não, ponderou Midley. Mas imagine só. Aquele vilão Clayman, pensando que é o rei do mundo, fazendo Lady Milin escrever aquele édito. Definitivamente foi escrito com a caligrafia desleixada de Milin, caligrafia única. Eles não tinham escolha a não ser cumpri-lo, mas só podiam ir até certo ponto. Sim, verdade. Não podemos fazer muito se forem pedidos de Lady Milin, mas eles esvaziaram o armazém de alimentos número 3 também. Nós só temos 7 restantes. Isso vai deixar as coisas apertadas até a próxima colheita. Maldição. As veias incharam na cabeça calva de Midley como a pele de um melão. Estava bastante claro o quão zangado ele estava. E dado como ele teve que trabalhar duro para não rir disso, Hermes era um padre muito desavergonhado também. Enquanto falavam, a própria fonte de todos os seus problemas apareceu, o gerente-geral da força de Clayman. Mantenha a calma, Hermes. Você primeiro, pensou Hermes. Ele esperava que o homem passasse, mas, infelizmente, estava indo direto para eles. Eles fecharam a boca e esperaram o homem, Ianza, chegar. Ianza era o comandante-geral das forças de Clayman, um homem visto como um dos confidentes mais confiáveis do Lorde Demônio. Esguio em tamanho e constituição, ele parecia leve o suficiente para flutuar no ar, tornando-o um lutador construído para a velocidade. Ou talvez, não tanto um lutador quanto um espadachim. Um espadachim de primeira classe com braços tão rápidos quanto um vendaval. A lâmina de gelo, uma arma única dada a ele por Clayman, permitia que ele usasse a magia aspectual Ice Blizzard. Entre isso e suas habilidades com a espada latente, o mago da espada gelada era um nascido na magia a mais. Bem, olá, Padre Midley. Agradecemos as disposições com que você está nos apoiando. Com um exército de 30.000, nunca há o suficiente para todos. Ele deu um sorriso amigável para eles, mas seus olhos não sorriam. Ele silenciosamente e cuidadosamente mediu a resposta de Midley. Ele não olhou para Hermes. Era uma coisa comum de ver, nascidos na magia tratando os humanos como cidadãos de segunda classe. Hermes não era um fã, mas engoliu em seco, exatamente como Midley mandou. Não adiantava começar uma luta. Ele viu isso apenas como uma afronta temporária. Hahaha. É uma honra estar a seu serviço. No entanto, infelizmente, é difícil fornecer a você muito mais do que já temos. Lady Milin ficaria triste se nosso povo não tivesse o suficiente para comer. O que você está dizendo? Mesmo aquela pequena réplica foi o suficiente para irritar Ianza. Foi sua Milin quem saiu da linha. Estamos tentando limpar a bagunça que ela fez, então o mínimo que você pode fazer é nos mostrar todo o respeito que puder. Foi uma atuação, é claro. Ele estava fingindo estar bravo para ver como Midley reagiu. Se o padre-chefe retaliasse, ele claramente pretendia usar isso como pretexto para saquear a cidade. Ah, meus perdões, Midley modestamente começou. Estávamos pensando apenas em nós mesmos lá, por um momento. Forneceremos a você toda a cooperação que pudermos, portanto, sinta-se à vontade para perguntar.
Hermes ficou profundamente impressionado. Todo aquele elitismo altivo, e Midlai não deixou que nada de sua raiva atingisse seu rosto. Ele manteve o sorriso o tempo todo. Muito bem, Padre Midlai. Sua cabeça não ficou como um melão. Eu teria gritado com ele há muito tempo. Yanza devolveu o sorriso. Entendo, entendo. Eu esperava ouvir isso. Temos gente suficiente para varrer o reino das feras, mas permita-me dar a você a oportunidade de nos ajudar. Você deveria ser capaz de nos apoiar com transporte de material, não deveria? Espere um minuto. Primeiro você pega nossa comida, então você pega nosso povo de... Hermes não pretendia resistir a ele. Ele apenas deixou sua boca escapar. No instante seguinte, Hermes sentiu uma dor intensa no que costumava ser seu braço esquerdo. Ah! Silêncio, seu pedaço de lixo. Os olhos semicerrados de Yanza, colocados em Hermes pela primeira vez, estavam frios como gelo. Segurando o braço decepado no lugar, Hermes cerrou os dentes e olhou para ele. Então você não sabe o seu lugar. Você parece com pressa de morrer. Agora seu sorriso era brutal e frio, enquanto Yanza apontava sua espada manchada de sangue para Hermes. Desgraçado. Acha que pode me dizer o que fazer? No momento em que Hermes estava prestes a perder a paciência, foi jogado para trás por uma força como um animal selvagem se chocando contra ele. Este foi um chute, de Midlai, forte o suficiente para quase quebrar seus ossos. Ah, não, minhas desculpas por tudo isso, Sr. Yanza. Vou ensinar esse idiota como se comportar corretamente, então, por favor, pelo meu nome, espero que você o perdoe. Midlai curvou a cabeça em direção aos nascidos na magia. Puft. Sempre é uma dor, não é, quando as pessoas abaixo de você são tão idiotas. Eu vou perdoá-lo apenas desta vez. Partiremos amanhã de manhã, por isso quero que todos os padres se preparem imediatamente. A mediação de Midlai foi suficiente para fazer Yanza embainhar sua espada. Mas teve um preço alto. Os sacerdotes dos adoradores do dragão, os líderes de seu povo, tinham acabado de ser recrutados à força. Yanza prontamente saiu sem nada mais a dizer. Ele não esperava lutadores entre os fiéis, ele só queria os sacerdotes e sua magia de cura. E graças à interferência desnecessária de Hermes, Yanza tinha tudo o que queria. Depois que ele saiu, Midlai suspirou e curou a ferida de Hermes. Seu idiota absoluto! Eu te avisei sobre isso. Me desculpe, eu simplesmente não consegui me conter. Hermes segurou o braço no lugar enquanto Midlai começava seu trabalho, lançando a magia sagrada de recuperação nele. Em alguns momentos, o membro amputado estava como novo. A perda de sangue o deixou um pouco tonto, mas ele poderia usar sua própria habilidade de cura para lidar com isso. Tudo certo? Bem, mesmo que os padres tenham partido, nosso povo não será afetado imediatamente. Mas aquele homem... A raiva que ele segurou estava agora clara em seu rosto quando Midlai olhou na direção que Yanza caminhou. Ele está danificando os próprios bens de Lady Milin. Ele estava se referindo ao seu ataque a Hermes. Foi um ato de agressão imperdoável, embora ele agora estivesse tentando varrer o chute que deu para debaixo do tapete. Aquele chute doeu pra caralho também, sabe? Mas Hermes não tocou no assunto. Ele sabia que Midlai não queria dizer mal dele. Como condizente com alguém que adorava Milin, Midlai tendia a ter acessos de raiva violentos com muita facilidade. Algo que você poderia dizer sobre todos neste domínio, na verdade. Não, mas sério. Você se importa se eu o matar? Tolo, o padre-chefe respondeu prontamente. Você não tem chance. Ele não estava errado. Hermes provavelmente não conseguia nem o arranhar. Sim. Essa espada é imbatível, e acho que ele está escondendo outra coisa também. De fato. Ele é o confidente daquele trapaceiro intrigante Clayman. Ele não revelará seus verdadeiros poderes tão facilmente.
Um homem de verdade colocaria tudo na mesa para garantir a vitória, mas eles não. Eu não chamaria essa abordagem de muito inteligente, Hermes pensou, mas, novamente, Hermes não concordava com muita frequência com a maneira como as pessoas pensavam neste domínio. Então ele fingiu concordar e voltou ao trabalho. Com o novo prazo de amanhã de manhã vindo do nada, ele tinha uma montanha de negócios a resolver. Na manhã seguinte, faltando 2 dias para o Conselho de Valporgis, a força de Kleiman continuou sua marcha para a frente. Foi na manhã seguinte ao cume. Eu tinha trabalhado a noite toda, e meu corpo estava me dando muita confusão por isso. Ou minha mente estava, de qualquer maneira. Na realidade, eu não poderia estar sido mais saudável. Não precisar dormir ajuda muito em momentos como esse. Ontem à noite, após nossa conferência, Soei me contatou novamente. Ele participou da reunião em carne e osso, mas uma de suas replicações relatou neste momento, após coletar informações de todo o reino das bestas. Soka e as outras 4 pessoas de sua equipe também estavam contribuindo, fornecendo mais algumas ligações sólidas. A força de Kleiman, sempre alerta, ainda não havia se movido. Em meio a tudo isso, todos eles procuraram algum lugar para implantar nossas próprias forças, mas surgiu um problema. Os residentes em fuga do reino das bestas estavam espalhados por todo o lugar. Se quisermos resgatá-los, não importa para onde transportamos nosso exército, podemos ter algumas áreas não evacuadas antes que o tempo acabe. Graças à rota de invasão da força de Kleiman, estávamos atrasados. Sugestão: seria mais eficaz transportar os cidadãos para um único local. Eu vejo. Sim, suponho que sim. Não há razão para esse tipo de transporte ser apenas militar. O domínio do espaço me permitiu viajar suavemente para onde eu quisesse, incluindo Soei, suas replicações, Soka e os outros. Eu poderia então usar o novo tipo de feitiço de transporte que planejamos para reunir todos os evacuados. Graças a isso, as coisas ficaram muito agitadas depois da conferência. Primeiro, pedi ao exército de Gelde para construir uma base de campo que pudesse aceitar esses refugiados. Eu os transportei para a antiga localização da capital de Eurazania, que Milin havia transformado em um terreno baldio. Por ser um campo aberto, ele se destacou como um poligar dolorido, mas não haveria melhor lugar para implantar uma grande força. Depois, fui pessoalmente de aldeia em aldeia, transportando os refugiados. Nós terminamos isso antes do final da noite passada, e era por isso que eu estava tão exausto, mentalmente falando, quero dizer. Fobio estava comigo, o que felizmente nos impediu de enfrentar qualquer resistência, embora também o exaurisse. Executando todo esse teletransporte, ele se maravilhou antes de sair, olhando para mim como se eu fosse algum tipo de demônio. Como você pode se manter em pé? E usar magia de transporte, outra e outra vez. Parece absurdo, bem, isso é rude da parte dele, não é? Claro que estou cansado. A essa altura, Fobio deveria estar dormindo em um quarto dentro de uma das barracas que a força de Gelde construiu. Mas isso não importa. Nossa força principal estaria pronta em breve, então eu precisava realizar um transporte realmente grande em breve. Eu fui para um campo vazio fora da cidade. Rigurd estava lá, tendo passado a noite se preparando para isso. Ao contrário de mim, ele estava correndo e pulando, um poço sem fundo de energia. Rigor foi chamado de volta também, e ele estava lançando tudo o que podia para ajudar Rigurd. Assim que terminassem, era meu trabalho transportar todas as pessoas reunidas aqui para nosso acampamento de campo do Reino das Feras. Depois que isso acabasse, planejava começar a me preparar para o Conselho de Valporgis daqui a 2 dias. Ao chegar ao campo, encontrei filas de soldados tempestianos esperando por mim, incluindo 10.000 homens fera, liderados por Sofia e Alvis. Sua armadura foi fragmentada, nada unificado sobre isso, mas isso era inevitável. Tínhamos simplesmente fornecido a eles qualquer armadura de que não precisávamos, e como muitos eram capazes de se transformar de qualquer maneira,
Isso era melhor do que confiná-los com o uniforme completo. Ao lado deles estavam meus líderes, prontos para servir como reforços. Mesmo em comparação com a batalha de Charybdis, nosso tamanho, e nosso poder de guerra, cresceu tremendamente. Benimaru, percebendo, parou ao meu lado e aproveitou para explicar as evoluções que haviam ocorrido. Seguindo minha própria evolução de Lorde Demônio, todos os outros em Tempest tiveram suas próprias mudanças. A voz do mundo disse algo sobre todos em minha genealogia recebendo presentes, e eu presumi que isso se referia a todos que eu havia nomeado. Com base no que ouvimos dos habitantes da cidade, disse ele enquanto enfrentávamos as fileiras de soldados, os homens agora têm maior resistência. As mulheres relatam que sua pele está mais brilhante e bonita do que antes. Nada disso importava para mim, ou devo dizer, estava além da minha compreensão, mas suponho que você poderia dizer que a força espiritual deles aumentou. Alguns, ele relatou, pareciam ter atrasado o relógio há alguns anos. Todos gostaram. Mas esses eram os habitantes da cidade. Eles estavam segurando forte em casa. Vamos ver o que nossos lutadores estão guardando. Entre nossos pelotões, também, houve uma ladainha de mudanças. Alguns soldados aprenderam novas habilidades por si próprios, outros ganharam a mesma habilidade em grupos, com base na natureza única de seu time. Eu mal podia esperar para mergulhar e ver por mim mesmo. Visitamos pela primeira vez um grupo que estava comigo quase desde o início, os Cavaleiros Goblins de Gobuta, uma legião de hobgoblins liderados por lobos estelares que quase nunca apareciam naturalmente, a menos que as condições certas estivessem no lugar. Mas eles eram realmente hobgoblins. Essa é a espécie deles, talvez, mas sua essência era algo totalmente diferente agora. Surpreendentemente, todos eles aprenderam a habilidade extraunificação. Este era um tipo raro que permitia que o homem e a montaria literalmente se tornassem um, transformando-os em guerreiros de 4 patas móveis, em alta velocidade. Eles receberam uma classificação a menos nesta forma, eles não conseguiram um A sólido, uma vez que eram voltados principalmente para o combate 1 a 1, mas eram assassinos em batalha. Alguns trabalhando juntos provavelmente poderiam vencer um nascido na magia no ranking A. Esse era todo o truque com eles, é claro. Os goblins eram uma equipe, garantidos para trabalhar rapidamente com os pensamentos uns dos outros e permanecer em formação constante. Afinal, eles estavam acompanhando o treinamento de Hakurou, e se você imaginar uma centena se movendo em conjunto, você pode ver o que tornava esses cavaleiros tão temíveis. Eu definitivamente senti que o sistema de classificação inventado por humanos estava prestando um péssimo serviço a esses caras. Eu poderia esperar muito mais deles do que isso, mesmo. Em seguida, visitamos alguns dos trainees pessoais de Benimaru. Depois que me tornei líder da Floresta de Jura, começamos a desfrutar de muito mais monstros prontos para o combate em nosso meio. Isso incluía 300 ogros, os mais poderosos dos quais eram os rapazes e moças da aldeia que buscaram minha ajuda desde o início. Eles admiravam Benimaru muito, o que afetou os presentes que receberam. Foi realmente uma visão louca de ver. Alguns se ofereceram para a força, tornando-os nomeados guerreiros desde o início. Eles eram fortes o suficiente para serem considerados nascidos na magia de baixo nível, o que os tornava um recurso tremendamente confiável. Até mesmo um ogro selvagem e insensível classificou um B, e esses caras estavam totalmente equipados e tinham aprendido algumas artes. Essas crianças nunca seriam covardes. Esses ogros haviam formado uma espécie de guarda pessoal de elite para Benimaru, e cada um tinha classificação a menos. Eu os chamei de time Kurenai, ou Chama Vermelha. Agora, para os lutadores atribuídos à força principal de Benimaru. Isso era cerca de 4.000 hobgoblins, e sua evolução foi realmente fascinante para mim. Eles tinham mais ou menos assumido o elemento chama, aprendendo habilidades como controlar chama e resistência à mudança de temperatura. Que surpresa! Cada soldado classificou um equivalente B,
e você pode chamá-los de equipe de assalto especializada. A propósito, todos esses hobgoblins tinham uma referência à cor verde em seus nomes, já que sua pele era verde. Não sei quem os nomeou, mas realmente gostaria que ele pensasse um pouco mais sobre o efeito de longo prazo com isso. Relatório. Eles foram nomeados por você, mestre. Eu sei. Eu não esperava ser criticado por minha própria habilidade aqui. Fale sobre sarcasmo indesejado. Tipo, eu não consigo ler muito sobre todas as coisas, pessoal. Essas evoluções de monstros simplesmente não faziam sentido. Como todo mundo era chamado de verde alguma coisa, chamei esse exército de números verdes. É melhor ir com isso. Eu queria ir com algo vermelho, já que essas eram as forças de Benimaru, mas meio que gostei da sensação disso também. Seria uma pequena surpresa agradável, essa força verde desencadeando todos esses ataques de chamas. Acho que terei seu equipamento repintado de verde para o campo de batalha algum dia. A seguir veio a força de Geude, uma espécie de complemento para os números verdes. Todos os orcs evoluíram da mesma maneira, ganhando habilidades de power-up como força de aço e parede de ferro. Sua classe de oficial também tinha a habilidade extra de controle da terra, permitindo que moldassem e esculpissem a terra ao seu redor. Bom para cavar trincheiras com pressa, como Geude disse. Além disso, todos no exército ganharam a habilidade extra armadura corporal, tornando-os muito mais uma unidade de tanque voltada para a defesa. Eles também tinham muitas das minhas resistências pessoais, resistir a ataques corpo a corpo para começar, seguido por dor, apodrecimento, eletricidade e paralisia. O escudo Charios de Cabal, a versão completa do que dei a ele como um presente, agora era uma peça única de equipamento que aumentava sua resistência à magia. Basicamente, fosse corpo a corpo ou magia, eles podiam lidar com isso. Pensei em expô-los à culinária de Xion para que pudessem ganhar resistência a venenos, mas rapidamente bani o pensamento. Ainda assim, obter todas aquelas escamas parecidas com escudos de Charybdis foi realmente um golpe de sorte. Kurobei fez muitas cópias dos itens que Garren criou a partir deles, e eu realmente tenho que agradecer a esses artesãos por isso. Agora, esta unidade era robusta o suficiente para que cada membro classificasse um sólido B. Isso, mais o equipamento único em cada um, os tornava impermeáveis a qualquer força normal. Era quase injusto como eles eram defensivamente capazes, e eram 5.000, suas fileiras reforçadas por um fluxo constante de voluntários. Normalmente, eles estavam envolvidos em obras, mas quando receberam o chamado, se transformaram em uma casa de força, uma parede de ferro que nenhum ataque poderia perfurar. Seu nome oficial agora era Números Amarelos. Bem atrás deles estavam os 100 Dragoneutes sob o comando de Gabil. Dragoneutes eram naturalmente dotados de um conjunto bastante decente de habilidades, e eles tinham quase entrado nas fileiras a menos. Agora, com meus dons, o dragão em seu sangue havia despertado em um grau ainda mais forte. Cada um deles agora tinha a habilidade intrínseca de corpo de dragão, junto com respiração flamejante ou respiração trovejante, dando a eles alguns ataques de longo alcance muito necessários. Gabil poderia usar os dois, o que significava que ele realmente era um Dragoneute excepcional, eu acho. O que eu ainda não entendi realmente foi corpo de dragão. Relatório. A habilidade intrínseca do corpo do dragão é eu não precisava da documentação completa. Eu sei agora que não posso usá-lo, então não faz muito sentido ouvir isso. Tenho certeza de que Gabi e o resto levarão um tempo para descobrir como usá-lo melhor, se quiserem. De que adianta ter poder se você nunca o conquistou? É o que eu penso. E quanto a mim? Bem, eu tenho a habilidade máxima Rafael, Senhor da Sabedoria. Se eu tiver um problema, Rafael vai me ajudar. Nenhum problema aí. Esse é o meu poder, então de certa forma, é como se eu fosse o único fazendo o esforço lá. Eu não acho que vai longe demais dizer isso. Então,
Esperançosamente Gabriel e sua equipe podem aprender como usar aquele corpo de dragão antes que seja tarde demais. Não para jogar tudo neles, mas boa sorte. Ainda assim, de certa forma, era quase como se os talentos deste time fossem desperdiçados com Gabriel. Eles podiam voar, eles podiam cuspir fogo e relâmpagos do ar. É uma loucura. E, graças aos aspectos intrínsecos de sua espécie, eles eram resistentes a quase tudo: escamas de aço, peitoral de Magistiel. Seja pela espada ou pela magia, nenhum golpe indiferente iria quebrar sua pele. O voo por si só foi suficiente para lhes dar uma vantagem esmagadora, mas olhe para essa defesa. Velocidade, ataque, defesa, o pacote completo de ataque e surpresa, tudo em um. Eu os chamei de equipe Ilio, ou dragão voador. Eles eram apenas 100, mas eram a unidade mais forte de nossas forças. Por último, mas não menos importante, tínhamos uma unidade totalmente nova, posicionada como minha guarda de elite pessoal. Liderados por Xion, eles também eram 100 fortes, compostos das vítimas que revivia após a batalha em Tempest. Havia alguns filhos, em relação à idade, entre eles, mas aparentemente eles haviam crescido até e além, do ponto de maturidade. Eu acho que a frustração deles por não ser capaz de lutar encorajou esse tipo de evolução. Quem sabe? No que diz respeito às habilidades, todos eles ganharam as habilidades extras memória completa e autorregeneração. Esses dois se complementaram. Memória completa significava que mesmo que suas cabeças fossem arrancadas, suas memórias permaneceriam em seus corpos astrais. Eles poderiam então usar a autorregeneração para se recuperar totalmente em vez de morrer instantaneamente. Isso significa que eles basicamente ganharam as incríveis habilidades de cura do Orc Disaster de outrora. Se a autorregeneração algum dia evoluísse para a regeneração ultra rápida, eles seriam praticamente imortais. E eu tinha 100 desses caras. Eu não conseguia nem lidar. E graças a essa regeneração, eles eram duráveis o suficiente para receber o treinamento ultra intenso de Xion e lidar com isso perfeitamente. Como disse um membro feminino, que era apenas uma menina há pouco tempo, nós não morremos nem nada. Eu não tive uma resposta para isso, não. Eu não tinha certeza se isso era o melhor para eles, mas ei, divirta-se. Quebre a perna. Sua força estava em torno de 1 grau C por agora, mas eu tinha a sensação de que, com o tempo, eles se tornarão a unidade mais forte em nossas forças. Com essa expectativa, decidi chamá-los de Team Reborn. Afinal, todos eles tinham uma vida nova pela frente. Isso encerrou o briefing. Parecia que os efeitos da minha evolução se encaixaram bem com os esforços pessoais de todos para dar alguns frutos importantes para nós. Minha primeira impressão foi: uau, estamos mais prejudiciais do que nunca. A força total era inferior a 10.000, mas poderíamos chicotear praticamente qualquer exército lá fora. Seus números não eram tão fortes quanto os militares de Farmus que eliminei, mas em termos de poder de guerra, nós os teríamos esmagado totalmente. Tudo isso foi uma surpresa total para mim. Estar em menor número ainda é uma fraqueza, mas teríamos apenas que construir isso gradualmente, entre fortalecer nosso país e negociar com os outros. Acho que uma força permanente de cerca de 10.000 seria o número a ser atingido. Além disso, ainda tínhamos nossas forças de reserva protegendo a floresta de Jura. Eles não faziam parte desta campanha, a diferença no treinamento era demais, mas se pudéssemos trabalhar com eles, eles nos serviriam bem na batalha também. Isso é algo para enfrentar no futuro. Ainda assim, depois que Benimaru terminou seu relatório, não pude deixar de ficar surpreso com a visão de 10.000 dos meus soldados em formação. Isso, mais 10.000 soldados homens-fera, um exército de 20.000, todos alinhados e esperando a ordem de marchar. O time Reborn de Xion, como minha guarda pessoal, estava de prontidão longe da multidão. Eles estavam controlando o forte em casa desta vez, então eles apenas atrapalharam essas fileiras. Rimuru-sama, relatou Rigurd, tudo está pronto.
Agradeci a ele por suas longas horas de trabalho frenético. Oh, eu dificilmente mereço isso, disse ele, sorrindo. Então, se estivermos prontos, é hora de começar o transporte. Oh, Lady Alvis. Alvis está bem, Rimuru-sama. Eu estava tentando ser educado, mas acho que piorei as coisas. Vamos acabar com isso. Tudo bem, Alvis. Temos todos os seus amigos reunidos do outro lado, então quero que você transmita o que conversamos para eles. Eu acho que Fobio deveria organizá-los em unidades, então você cuida do resto. Entendido. Eu prometo que não esquecerei sua gentileza. Ela curvou-se profundamente para mim, seguida por Sofia e o resto dos homens fera. Parecia quase opressor, mas não reage. Era assim que eles queriam mostrar seu apreço. Você realmente nos salvou, uma Sofia sorridente me disse. Agora podemos destruir as forças de Clayman sem pensar duas vezes. Nós vamos deixá-lo ficar com ele, Rimuru-sama, então jogue toda a nossa raiva nele por mim. Rosto bem assustador, considerando aquele sorriso. Alvis estava igualmente olhando para mim, em aparente concordância. Tudo foi preparado para eles, agora tudo o que precisavam fazer era enlouquecer no campo de batalha. Nós desfrutaríamos de uma força de 20.000 homens fera sozinhos, então não tenho certeza se precisávamos de reforços, mas quanto mais, melhor. Se fossem apenas eles, ainda estaríamos em menor número de qualquer maneira. Com esses lutadores extras, agora tínhamos uma força unificada de 30.000 para ir contra os 30.000 do próprio Clayman. Estávamos quites agora e éramos o exército de melhor qualidade. A vitória foi tão boa quanto a nossa. O único problema. Benimaru, algum problema com nossa operação? Enquanto eu estava reunindo os homens fera ontem à noite, fiz Benimaru e sua equipe redefinirem nosso plano de ação mais uma vez. A essência disso não mudou, mas como não estávamos mais espalhando nossas forças para coletar os refugiados, alguns detalhes precisaram ser alterados. Está tudo pronto, senhor. Ele me lançou um sorriso astuto. Se Clayman tem como alvo os cidadãos do Reino das Bestas, então a retirada é certamente uma opção eficaz também. Sim. Eu concordei com ele. Não há necessidade de se chocar contra sua linha de frente e matar pessoas. Eu discuti isso com o Sr. Benimaru também, Alvis disse, brincando animadamente com o cajado em sua mão. Agora temos margem de manobra suficiente para mover o local da batalha, então vai demorar um pouco antes de começarmos. Todos os sistemas vão, então. O fracasso em completar sua missão antes de Valpurgis renderia um Clayman furioso, sem dúvida. No mínimo, ele trataria seus subordinados ainda pior do que o normal. Se o comandante de seu exército teme isso e começa a pirar, a bola está do nosso lado. Vamos implantar a força na entrada da Floresta Jura. A terra devastada que já foi nossa casa, o agora derrubado reino Orquidiorbic, agora, será o túmulo deles. Havia algo perto de pura malícia na voz de Geld. A conspiração de Clayman custou-lhe sua nação natal, e agora seria o local da batalha decisiva. Suponho que qualquer um teria sentido a mão do destino em jogo aqui. A estratégia, como era, é bem simples. Faríamos parecer que evacuamos os refugiados para a Floresta de Jura e atacamos as forças inimigas que tentavam persegui-los. É sobre isso. Rafael forneceu a simulação perfeita disso em meu cérebro. Obtendo e reproduzindo as informações que Soei e sua gangue me deram, tive uma imagem do futuro que era quase tão vívida quanto a realidade. Eu então pensei que a comunicação disse isso a todos os outros, para que todos pudéssemos compreender igualmente. Nosso plano original previa que mantivéssemos os refugiados seguros enquanto atraíamos o inimigo, eventualmente cercando e destruindo à força. Com essa mudança, as unidades mais rápidas serviriam como isca. Isso reduziu o perigo para as forças individuais envolvidas, o que aumentou muito as chances desse trabalho. A chave para isso era ter certeza de que todos estavam dentro da floresta antes de esmagá-los.
Eu não pretendia matar todos eles, mas não gostei da ideia deles fugindo e atacando novamente mais tarde. Tínhamos que ser minuciosos. Você conseguiu tudo isso, Benimaru? Claro. Vamos dar a eles bastante sofrimento para que nunca mais ousem nos desafiar novamente. Oh, ele tem seu rosto sem misericórdia. Eu gosto disso. Vamos eliminá-los, Benimaru. Xion acrescentou, torcendo por ele. Re. Você precisa tirar o lixo rápido, sabe, antes que apodreça. Diablo estava, também torcendo por ele. Não tenho tanta certeza, mas tanto faz. Ambos queriam se juntar, é claro, eles simplesmente adoram lutar. Mas Xion ficaria comigo para se preparar, e Diablo entraria nas terras de Farmos em breve. Eles estavam fora de cena. Agora é só deixar as coisas para Benimaru e esperar pelas boas novas. Certo. Não importa o que aconteça, quero que você relate imediatamente. Estou transportando vocês agora. Tragam-nos a vitória, pessoal. A vitória será sua. E agora eles estavam todos olhando para mim, todos aqueles muitos olhos. Enquanto eu os considerava com meu próprio par dourado, implantei um quadrado de magia. Passei muito tempo praticando isso ontem à noite, então eu já sabia. Sob os pés de todos os 20.000, um quadrado gigante se desenhou em camadas, de baixo para cima. Um conjunto complexo de formas geométricas se acumulou por dentro, muito intrincado para eu descobrir. É claro que algo desse tamanho exigia muita magia e concentração. Minha energia foi drenada rapidamente, mas com base em meus números, eu deveria conseguir resistir. Não quero me gabar, mas minhas reservas de magia também aumentaram exponencialmente. Demorou cerca de 5 minutos no total. Todos ficaram lá, eretos, esperando que o feitiço de transporte fosse concluído. E então, no momento em que a mistura de formas dentro do quadrado empilhada acima das cabeças de todos lá dentro, o exército inteiro se foi, em um piscar de olhos. Transporte completo. Parece que os tiramos de lá. Quando eu estava treinando ontem à noite, fiquei um pouco preocupado que Clayman tivesse percebido toda a luz que isso estava gerando na escuridão. Então eu combinei com uma bomba de cegueira para tirar toda a luz do quadrado mágico. Você nunca sabe onde pode errar, diligência é a chave. Não havia necessidade disso agora, porém, e a visão que se desenrolou diante de mim só poderia ser descrita como magnífica. Muito bem, Rimuru-sama. Um feitiço tão lindo. De fato. Foi tão charmoso. Eu tinha ganhado notas altas de Diablo e Xion. Diablo deve ter gostado muito da magia. Assim que as coisas se acalmarem, gostaria de conversar um pouco sobre o assunto com ele. Talvez ele tenha um ou dois feitiços que eu não conheço. E eu tenho que ajudar Xion a parar de ter ciúmes de todos ao seu redor. Eu não posso pagar por nenhum drama estranho por aqui. Tais foram meus pensamentos quando acenei para eles e seguimos nosso caminho. Depois que todos foram embora, fomos recebidos por um Veldora claramente entediado. Rimuru, perguntou ele, posso ir e bater em todos eles também? Eu sabia. Ele não ouviu uma única palavra que eu disse a ele. O que você é, surdo? Estou tentando manter você em segredo até que conselho de Valpurgis comece. Se você enlouquecer por aí, o segredo será revelado em 2 segundos. Guaa! Sim, claro. Eu quase esqueci. Quase, minha bunda. Eu não sei o que fazer com este velho idiota. Eu dei a ele um monte de volumes de manga que eu tinha armazenado, mas isso será o suficiente. Porque estou realmente preocupado que ele tente fazer algo estúpido. Melhor ficar de olho nele. Yomo e sua equipe também partiram naquela tarde. Estou ansioso para que eles digam a todos que encontrarem no caminho que Veldora está de volta. Eu disse a eles para se certificarem e formularem de forma que se espalhe o mais rápido possível de aldeia em aldeia. O propósito disso, é claro, era que Clayman ouvisse sobre isso enquanto fica nos espionando.
Espero que as notícias cheguem mais cedo ou mais tarde, pensei enquanto os despedia. Diablo me disse para nos esperar de volta muito, muito em breve, mas, afinal, até que ponto ele pensa que farmos é? Quase me deixou preocupado, mas ainda deixei as coisas para eles de qualquer maneira. Afinal, todo mundo comete erros e, se algo acontecesse, poderíamos pensar a respeito. Não demorou muito quando Gazel partiu em direção ao reino dos anões. Seus diversos ministros ficaram lívidos, o que tornou sua partida um pouco mais apressada do que eu acho que ele gostaria. Acho que aquele engodo que ele contratou não estava à altura do trabalho, e eu poderia adivinhar o porquê. Definitivamente, não deveria receber nenhuma lição dele nessa frente. Ninguém gosta de ser descoberto. Outro dia se passou, e enquanto Benimaru relatou que as coisas estavam indo bem, não estávamos isentos de problemas. Naturalmente, um grupo de 30.000 soldados e refugiados fica um pouco restrito para onde pode ir. Esses eram homens fera robustos, no entanto, não humanos, então me disseram que eles deveriam chegar ao seu destino sem muito atraso. Eu não estava muito preocupado, no entanto. Eu tinha algo para lidar com isso. Certo, eu disse, dando um tapinha no ombro de Benimaru. Estamos todos prontos para receber os refugiados aqui, então vou transportar todos os não combatentes para Tempest. Oh, é isso? Sim. Benimaru gemeu, repreendendo-se por não ter pensado nisso primeiro. Você sabe, porém, que esse feitiço de transporte custa muitas mágicolas. Quanto mais pessoas você transporta, mais isso se soma. A esta altura, ontem, eu tinha acabado de mover uma força de 20.000 pessoas, eu realmente não tinha muita energia livre sobrando. Eu não poderia atirar com um tiro rápido, então não era como se eu estivesse perdendo tempo deliberadamente. Além disso, esse era um tipo de magia completamente nova, que ia contra as abordagens convencionais, então seríamos capazes de inserir isso em táticas futuras com muito mais frequência. Quer dizer, não acho que muitas pessoas poderiam lançar aquele feitiço de qualquer maneira, então isso deve ajudar a preservar nossa superioridade única. Independentemente disso, Rigurd montou os alojamentos necessários para acampar depois que eu mandei todos ontem, então imaginei que poderíamos transportar os refugiados sozinhos para aqui. Então eu fiz tudo em um piscar de olhos. E nenhum deles estava nervoso com isso também. Acho que todos eram adaptáveis o suficiente para se acostumarem rapidamente. Deixei Rigurd guiá-los, já que aquele trabalho que comecei ontem ainda chamava meu nome. Eu realmente queria terminar a tempo para Valporgis, então eu só esperava que não surgissem mais problemas. No final, o dia do Conselho de Valporgis começou sem grandes crises. Meu trabalho foi feito antes do almoço, o que me permitiu mergulhar nos estágios finais daquela tarde. Parece que vou chegar na hora certa. Isso é um alívio. Rimuru, isso é. O que você acha? Muito legal, hein? O que é você, algum tipo de gênio? Eu estava farto de lidar com os gritos de Ramiriz comigo. Eu não queria mais me envolver. Eu tive que salvar minha acuidade mental para esta noite, então eu simplesmente ignoraria seus discursos inflamados por enquanto. Depois do almoço, trabalhei nos retoques finais, coloquei o item acabado no meu estômago e me dirigi para a aldeia treante onde Treni morava. Veldora queria se juntar a mim, mas ele teria que esperar. Eu não queria que ninguém atacasse a cidade, não que eu achasse que eles fariam. Neste momento, toda a área urbana estava sendo protegida por uma barreira que Veldora colocou sobre ela. Isso evitou qualquer potencial escuta de Clayman também, então ele abandonar a cidade no momento foi uma má ideia. Então prometi a ele próxima vez e parti com Ramiriz e Treni. Designei Beretta para lidar com ele, por mais que isso doesse minha consciência. Ele provavelmente será usado e abusado, tenho certeza. Terei que recompensá-lo mais tarde. Com um lançamento rápido de dominação espacial, estávamos no caminho certo. Assim que chegamos à aldeia, rapidamente avistamos os insetoides Apito e Zegion.
Quando salvei sua vida pela primeira vez, Apito tinha cerca de 20 centímetros de comprimento, mas agora tinha quase 30 centímetros. Foi ótimo ver ela com boa saúde. Zejion, por sua vez, tinha mais de 60 centímetros e era forte o suficiente para que muitos monstros não soubessem começar uma luta. Claro, não havia nenhum monstro por aqui que fosse hostil a Zejion de qualquer maneira, então não há uma maneira real de medir seu poder. Eu disse a ele para não fazer nada muito arriscado, então provavelmente não fez. Ao contrário de Gobota e Gabil, ele conhecia seus limites e não se deixava levar por tudo. Apito voou para cima assim que me viu, felizmente me fornecendo um pouco de mel. Ah, obrigado! O remédio perfeito. Vamos ter um gostinho disso. Sim. O mais raro dos remédios para tudo, e tem um gosto muito bom também. Ei, uau, Rimuru-er, Rimuru-sama. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu olhei para Ramires. Ela parecia assustada. O quê? Esses insetos, são vespas do exército? Não sei. Você não sabe. Ramires me deu a surpresa mais exagerada que já vi. E daí se eles forem vespas do exército? Rimuru-sama, Apito me disse telepaticamente, é como essa pessoa diz. Eu sou uma vespa rainha, a mais alta da ordem das vespas do exército. Você gostaria que eu convocasse meu reino? Uau, isso parece muito sofisticado. Acho que podemos ficar sem isso por enquanto, no entanto. Você pode guardá-lo para quando esta vila estiver sob ataque. Se você quer seus amigos por aqui, tenho certeza que pode conversar sobre isso com os treantes. Vou me abster por enquanto, então, disse Apito, as asas batendo no que parecia um zumbido feliz enquanto voava. Parecia muito bonito, embora um pouco parecido com uma motosserra e letal. Então, as vespas do exército são feras muito perigosas. Eu duvido. Apito, coletando mel para mim e tudo mais, dificilmente parecia hostil. Além disso, Zejion estava lá também, dando-me uma saudação tímida enquanto seguia atrás de Apito. Talvez aquele cara fosse o rei dos insetos ou algo assim, certamente parecia algo régio. Eu tinha certeza de que só iria crescer em força. Talvez até evolua. Se sim, adoraria ter esse cara na minha equipe. Virando-me, vi Ramires com a boca aberta, enquanto Trainee fazia o possível para consolá-la. Sim, você está certo. Acho que são vespas do exército. Além disso, uma é uma rainha. Eu os ouvi. Quero dizer, você. Urg. Deixa pra lá. Você pode fazer quase tudo, não pode? E aquele outro, quer dizer, eu realmente não acho que poderia ser, mas... Ela não estava fazendo muito sentido. Eu a ignorei. Sem tempo para lidar com isso e, além disso, se fosse Ramires, não poderia ser tão importante. Havíamos chegado ao nosso destino, Undrias, a árvore sagrada que era o corpo principal de Trainee. Tirei meu projeto concluído do meu estômago. Era uma orbe de cor opaca. Sem brilho, mas você podia sentir absolutamente o poder. Para que eu iria usar isso? Bem, Trainee, e todas as dríades, eram descendentes de fadas, uma forma de vida espiritual que podia assumir forma física ao se combinar com as plantas. Eles podiam liberar livremente seus corpos espirituais e usar magias para criar corpos temporários para viver. Seus corpos reais, entretanto, eram essas árvores drías. O conselho de Valpurgi seria realizado em algum tipo de dimensão especial, então Trainee poderia não ser capaz de entrar. Então, decidi realizar uma cirurgia em grande escala para que ela pudesse se mover dentro do corpo real. Ao contrário de Beretta, que não tinha forma física neste mundo, Trainee tinha um corpo. Como resultado, precisávamos transferir o núcleo dentro de seu corpo atual para o novo, bem como um golem se estabelecendo em sua própria forma. Tive uma ideia do que poderia ser esse novo núcleo. Era um núcleo do caos, que só pode ser feito com certos materiais sob certas condições, e essa orbe que acabei de tirar seria a nave para esse núcleo.
De certa forma, foi como extrair mágiculas das pedras mágicas que podem ser retiradas do núcleo de monstros. É difícil fazer com que eles não retenham nenhum elemento, então passei por muitas falhas antes de criar isso. Eu também precisava de vários outros materiais para fazer este orbe, então passei quase todo o dia de ontem reunindo-os. Fazer um núcleo de caos exigia uma mistura igual de força espiritual e mística dentro deste recipiente. Com Beretta, eu poderia simplesmente enchê-los com quantidades e densidades iguais, mas não era tão simples com Trine. Ela teria que injetar no orbe sua própria energia espiritual, enquanto eu colocava uma força mística que havia sido misturada com densidade e tamanho exatamente proporcionais. Agora era hora de começar a trabalhar, e isso significava que era hora de Rafael brilhar. Com o meu sinal, Trine começou a transformar seu corpo em matéria espiritual e deixá-lo fluir para a orbe, sem um momento de hesitação. Eu injetei a força mística ao lado dela, sem perder o ritmo. Foi um trabalho de precisão, mas prosseguiu sem erros de cálculo. Odrias perdeu sua força vital, visivelmente murchando diante de mim. Ao lado disso, a orbe começou a piscar e desligar, quase como um pulso. A luz e a escuridão traçaram uma espiral dentro dela, e então, a orbe começou a brilhar em um tom claro de verde. A luz bruxuleante da vida estava crescendo por dentro. Relatório. O indivíduo Trine se misturou a ele, mas a construção do núcleo do caos foi bem sucedida. Tudo correu como planejado. Ok, funcionou. Este orbe é agora o corpo principal de Trine. Muito obrigado, Rimuru-sama. Sim, obrigado, Rimuru. Agora posso levar Trine aqui comigo. Você deve estar segura com isso, sim. Mas Trine não estaria mais separada de seu corpo principal, então ela não teria mais problemas para viajar entre as dimensões. Mas algo ainda parecia faltando. Trine, você se importa se eu pegar esta árvore que costumava ser o seu corpo? Claro que não. Use-o como quiser, agradeci a ela e fui direto ao trabalho. Para que você vai usá-lo? Você vai ver. Eu cortei a árvore, trabalhando a madeira, criando peças de precisão com ela para formar uma forma humana. Oh! Oh! Isso é. Você vai. Ramírez entendeu rapidamente o que eu estava fazendo. Ela estava certa, pensei em fazer um corpo substituto para Trine, usando as drias que estavam imbuídas de sua força mágica. 3 horas depois, a figura parecida com uma boneca na qual trabalhei a tarde toda estava completa. Seu núcleo foi reforçado com Majestiel, a superfície de madeira totalmente polida. Era incrivelmente confortável ao toque, uma peça de trabalho muito boa. Oh, isso é. Mesmo Trine, que raramente expressava surpresa com qualquer coisa, não conseguia esconder sua empolgação. O que você acha? Muito bom, hein? Você pode usar isso como seu corpo, se quiser. Eu não precisei perguntar. Ramírez ficou radiante, mas Trine não precisava de incentivo dela. Ela me agradeceu profusamente e se instalou em seu novo corpo. A partir desse momento, a boneca de madeira se tornou o novo corpo de Trine. Foi a primeira dríade totalmente móvel do mundo. A partir do momento em que o núcleo do caos, o coração de qualquer monstro, pode-se dizer, entrou na boneca, a força mágica surgiu dela, penetrando e preenchendo cada grão na superfície. Então, surpreendentemente, os grãos brancos desbotaram, não mais se destacando, tornando-se tão intrincados e detalhados quanto a pele humana. Talvez até mais bonito. Uma beleza que vai além da humanidade. Ao contrário de Beretta, não trabalhei a partir de uma estrutura esquelética para o rosto. Eu simplesmente esculpi a cabeça para ter a aparência de Trine. Mas uma vez que seu orbe estava lá, sua expressão cresceu tão suave quanto qualquer pessoa que você conheceu na rua. Era de madeira, mas a boca ainda se movia e os olhos piscaram. Não tenho ideia do que estava causando isso. Porque ela é um monstro foi meu único palpite real. Este corpo já foi meio ela mesma,
então talvez fosse mais compatível do que a maioria dos casos. De qualquer maneira, aquela minha cirurgia torta foi um sucesso maior do que eu jamais poderia imaginar. E por alguma razão, ela estava mais forte agora também. Minha aura mística, injetada na órbita perfeitamente pelo trabalho bem ajustado de Rafael, produziu uma orbe do caos que funcionou em perfeita harmonia com a força espiritual de Trine. Era o equivalente a dobrar seus estoques de magícula. Acho que absorver os elementos sagrados e demoníacos também rendeu a ela algumas novas habilidades. Ela atingiu uma presença maior do que Xion, que ostentava a maior força mágica de todos nós. Definitivamente mais forte do que o Orquidisaster. Não cabe ao Lorde Demônio Careon, mas eu podia sentir um tipo diferente de grandiosidade absoluta dela. Eu acho que isso poderia levá-la a um nível de desastre, o venerável grau S. Claro, ela ainda seria especial a por agora, uma ameaça de nível de calamidade, devido a não ser realmente um Lorde Demônio. O sistema de classificação criado pela guilda realmente não conseguia lidar com casos especiais de nascidos na magia como este. Pessoalmente, me sentiria seguro em chamá-la de Sublorde Demônio. Entre as Drias, a boneca e a Dríade, tínhamos aqui uma criatura que algum dia seria digna de ser despertada como um Lorde Demônio. Esse é o tipo de poderoso nascido na magia que Trine era agora, e entre outras coisas, isso a permitiu se juntar a Ramírez na viagem. Aposto que até Rafael ficou surpreso com isso. Não. Tudo estava de acordo com o plano. Viu? Totalmente surpreso. Não há necessidade de ser um mau perdedor sobre isso. Rafael não tinha nada com que me contrariar. Com essa vitória mental em mãos, todos nós nos despedimos das irmãs de Trine, Traia e Dorothy. Elas estavam assistindo a cirurgia inteira, parecendo incrivelmente ciumentas. Suponho que deveria fazer o mesmo por elas, como obrigado por todo o seu trabalho cuidando da floresta de Jura, mas isso teria que esperar. Poderíamos considerar isso depois que estivéssemos todos a salvo de Valpurgis. Eu não queria perder os guardiões de Jura porque eles estavam muito ocupados adorando Ramírez, além disso. Bem, agora estávamos voltando para a cidade e eu já tinha feito toda a preparação que podia. Olhando para cima, percebi que não havia lua no céu, as estrelas brilhando para mim. Hoje era lua nova, não era? E logo, sob esse lindo céu noturno, o sino da primeira rodada tocaria. Com as estrelas atrás de mim, parti para o meu campo de batalha.